Você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que não se rebela contra as ações de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Louvemos a esse Deus tremendo, que ama e que corrige a todos os que Ele ama. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga humildade diante da grandeza de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, pior que não conhecer a Deus é conhecer ao Deus errado. Qualquer Deus que você cultue diferente do Deus da Bíblia é um falso Deus, um Deus de conveniência, um ídolo. Eu conheci uma pessoa que havia lido uma vez na vida uma parte da Bíblia e achava que sabia tudo sobre Deus, inclusive que sabia mais do que qualquer pastor. E essa pessoa dizia assim, Deus Pai é um Deus carrasco, um Deus severo, que regia as pessoas com mão de ferro. Mas Jesus, sim, esse é um Deus de amor. E muitas pessoas, meus amados, têm também essa impressão a respeito do nosso Deus. Mas fica aqui a prova, meus amados, de que não se conhece Deus com apenas uma leitura avulsa da Bíblia. É preciso estudar a palavra de Deus para conseguir ter acesso às revelações dos mistérios de Deus e descobrir o profundo amor que Ele sempre sentiu por nós. E que não Deus, mas o homem é que vem errando desde o princípio. Tanto é assim, meus irmãos, que essa pessoa não se firmou na doutrina evangélica. É impossível, meus irmãos, conhecer ao Deus verdadeiro e não o amar. É impossível sentir o amor de Deus e se afastar dele em direção ao mundo ou ao passado. Não tem jeito, meus irmãos. Por mais rebelde e obstinada que seja a pessoa, ninguém consegue resistir ao poder e ao amor de Deus. E não errem, meus amados. Jesus é Deus e Deus é Jesus. Não existem dois deuses.
Jesus nos revelou que ele e o Pai são um. E na visão apocalíptica do apóstolo João, ele viu um trono posto no céu e um assentado sobre o trono. Não haviam 3 tronos, meus amados, e muito menos, como dizem os irmãos católicos, 3 tronos com mais um em construção para Maria. Então, meus irmãos, não existe Deus bom e Deus mau. Existe apenas um Deus santo e justo, com manifestações diferentes, em ocasiões diferentes, para atender a diferentes objetivos. Deus se manifestou como o Pai na criação, como o Filho na redenção, e como o Espírito Santo na nossa consolação e condução. Outro equívoco comum das pessoas, meus irmãos, é que Jesus não veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar os que são dele. E ele deu a vida pelos que são dele, e não por todos. Deus é bom, e é bom sempre, mas para os seus. E a sua benignidade dura para todo sempre. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Apocalipse 4, 2. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Salmo 118, 28. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glórias ao nosso Deus. Meus irmãos, castigo é uma sanção, pena ou punição usada para reprimir uma conduta considerada inadequada, normalmente aplicado a uma pessoa ou um animal. E pode ter caráter educativo quando se pretende ensinar a pessoa a forma como se conduzir, disciplinar quando se pretende que a pessoa retifique a sua postura para aquela que ela já sabe ser a correta, ou judicial, quando emana do poder público através de uma autoridade judicial. O castigo é uma reação que vai além da simples repreensão ou admoestação. No nosso trecho inicial, meus irmãos, de Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 19, Deus está falando à igreja de Laodiceia e declarando que repreende e castiga a todos os que Ele ama, e recomendando àquele povo que seja zeloso e se arrependa de seus atos pecaminosos. Note que o próprio Deus está declarando que Ele castiga, sim, mas faz isso por amor, para evitar consequências futuras mais graves e maior sofrimento para aqueles por Ele amados. A nossa relação com Deus, meus irmãos, mudou muito depois da era de Jesus Cristo. Nós agora temos pleno acesso ao Pai, coisa que não acontecia no Antigo Testamento. E mais, Jesus assumiu o nosso sacerdócio.
e o seu Espírito Santo passou a habitar em nós. A nossa relação com Deus mudou, mas o nosso Deus não mudou. A sua personalidade e o seu caráter permanecem íntegros e intocáveis. Deus é o mesmo e não muda. Ele continua sendo bom e misericordioso. Portanto, meus amados, não tenhamos a Deus como um ser sádico, uma pessoa maligna, um Deus que castiga pelo simples prazer de castigar. Deus é puro e é santo, e Ele é bom, e devido à sua santidade, Ele não consegue conviver com o pecado. E em decorrência da sua natureza amorosa, Ele nos disciplina e corrige, e até mesmo nos açoita, para que nos desviemos do erro, para que encontremos os nossos caminhos e soframos menos. É bem melhor, meus irmãos, que recebamos a punição do Senhor, que sempre vem da forma devida e na medida certa, do que recebermos dele a condenação. Ou no caso dos predestinados por ele para a salvação, para não perdermos os galardões que nos estão reservados no próximo século. O nosso Deus é e sempre será um Deus de amor. Ele nos criou por amor, para nos amar. Ele não tinha nenhuma outra razão, meus irmãos, para nos criar. E ele não depende do homem. E as punições do Senhor, meus amados, são parte do seu amor. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Deus não se compraz, meus amados, com o sofrimento das pessoas. E Ele não tem prazer nem mesmo, meus amados, na morte do ímpio. Uma pessoa escolhida, separada e predestinada pelo Senhor para a salvação, não é uma pessoa perfeita, já que o único ser perfeito que pisou a face da terra foi Jesus. Mas é uma pessoa correta, e quando erra, aceita de bom grado as medidas corretivas do Senhor, porque conhece o coração de Deus. Eis aí, meus amados, o segredo. Precisamos conhecer o coração de Deus. Primeiro, porque é um requisito essencial para sermos pessoas segundo o coração dele. E também para confiarmos totalmente nele, conscientes de que ele sabe muito bem o que faz, com quem faz, quando faz e por que faz. A única forma de conhecermos adequadamente o coração de Deus é nos aprofundando no conhecimento da sua palavra. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Louvado seja o Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, você conhece alguma cidade onde os portões e as celas do presídio fiquem abertas, com as chaves postas, e os cidadãos culpados cheguem pedindo licença ao carcereiro e dizendo: olha, hoje eu cometi um crime e vou ficar nesta cela por 30 anos. Você conhece alguma cidade assim? Você conhece alguém que ore ao Senhor dizendo: Senhor, me dê essa doença, porque eu falei mal do irmão e preciso de punição. Você conhece alguém que ore assim? Não, meus amados, não. Ninguém se autopune. Nem mesmo o autoflagelo praticado por algumas crenças extremistas é uma autopunição, mas apenas um ritual. Então, meus irmãos, é necessário haver uma outra pessoa, tanto na área material quanto na espiritual, para aplicar as medidas corretivas necessárias. Um punidor ou um castigador. É como na salvação. Ninguém consegue se auto-salvar. Todos precisamos de um Salvador, Jesus. Mas a pergunta, meus irmãos, é a seguinte: Deus é bom ou Ele é um Deus castigador? Ele castiga ou não castiga? Meus amados, nós já demonstramos, através da Bíblia, que o nosso Deus é bom e que Ele não tem prazer no sofrimento do homem que Ele próprio criou. E criou para o amar e para o louvar. Mas que devido à rebeldia e ao pecado do homem, Ele castiga porque Ele é um Deus de justiça. Agora, não me diga que Ele não castiga, que Ele pune. Escolha o sinônimo que você quiser, mas o fato é que Ele castiga. A minha Bíblia me diz que Deus castiga. Olha aí. Com certeza a tua também. O próprio Deus, como vimos, estamos vendo no nosso trecho inicial, afirma que Ele castiga. Então, meus irmãos, quem crê em Deus não pode ir contra a palavra de Deus. Se está na Bíblia, meus irmãos, eu creio. Eu não questiono a palavra de Deus justamente para não sofrer punição ou castigo. Deus castiga sim, meus amados. Mas, no nosso caso, a nós que somos filhos e amados, Ele faz isso sempre para o nosso bem. Jó 42. Porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é sabedoria? Quem argue assim a Deus, responda por isso. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Deus é um pai, meus irmãos, que educa os seus filhos. E quando necessário, com repreensão, reprimenda, advertência, chamada, admoestação, lição, sermão ou descompostura, que são medidas corretivas, pontuais, aplicadas com o fim de ajustar uma postura ou comportamento inadequados, para que abandonemos o erro. O Senhor disciplina, corrige e açoita. Sanção, punição ou penitência, entre outros, meus irmãos, são sinônimos para a palavra castigo. Não importa o nome que se lhe dê, qualquer dessas palavras que se adote significa uma reação a uma ação indevida e normalmente corresponde a uma medida corretiva mais ampla do que uma simples advertência ou um alerta. Independentemente do nome que escolhamos, precisamos saber que o nosso Deus não compactua com o pecado e que todo erro gera consequências. Deus nos pune e castiga. Nós podemos buscar os adjetivos e os eufemismos que quisermos, mas não podemos fugir da verdade. O Senhor nos pune quando erramos e quando fazemos jus ao castigo. Precisamos ter a consciência, meus amados, de que todas as sanções que recebemos do Senhor são geradas por nós mesmos, pelos nossos pecados. Deus é Pai e nos ama, e por isso mesmo, meus amados, Ele nos castiga. Provérbios 13, 24. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Salmo 94, 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Deus é um ser moralmente perfeito e devemos confiar totalmente nele, a ponto de mesmo, estando debaixo das sanções do Senhor, darmos graças a Ele por nos amar e nos corrigir, sempre visando que vivamos melhor nessa vida e o nosso ingresso no repouso eterno com Ele, sem manchas nas nossas vestes. Aos que são seus, meus irmãos, Deus, que é Pai, disciplina, corrige e açoita, mas sempre para o nosso bem. A disciplina de Deus nos ajuda a viver da maneira mais correta, abandonando o pecado e nos aproximando cada vez mais dele. Assim como um pai amoroso ensina aos seus filhos, Deus nos ensina o caminho que devemos seguir para termos êxito neste mundo dominado pelo mal. A disciplina de Deus pode até doer, meus irmãos, mas tudo coopera para o nosso bem. Nem todo sofrimento é castigo devido ao pecado. Muitas vezes as dificuldades servem para que cresçamos espiritualmente. Veja um exemplo de Jó.
Ninguém gosta de passar por momentos difíceis ou de ter que cruzar um deserto, mas a disciplina de Deus nos ajuda a desenvolver o caráter de Cristo em nós. Tudo, meus irmãos, o que Deus faz por nós é por amor. Inclusive quando Ele nos castiga, razão pela qual não devemos nos insurgir contra as ações de Deus nas nossas vidas. Precisamos compreender, meus irmãos, e aceitar que Deus está no controle de tudo. Então, procuremos não errar. Mas quando errarmos, submetamos-nos integralmente às sanções do nosso Deus, que é Pai, mas que também é juiz, o nosso Deus de justiça. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Hebreus 12, 4. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? A natureza carnal do homem, meus amados, não é boa. A carne sempre se inclina para o pecado, para o erro. E o ser humano erra desde o começo. E desde o início recebemos as punições de Deus. Mas notem, meus irmãos, que todas elas são revestidas da misericórdia do Senhor. Adão e Eva foram os primeiros que pecaram e experimentaram a punição do Senhor. Deus havia criado o homem e a mulher para viverem no paraíso, ao lado dele, no jardim do Éden. Eles não precisavam trabalhar duro, nem mesmo se vestir, e tinham alimento e tudo o que necessitavam, inclusive acesso à árvore da vida, e podiam comer do seu fruto, e por isso tinham a vida eterna. Mas eles desobedeceram ao Senhor. Cobiçaram justamente aquilo a que não tinham acesso. Sucumbiram à tentação e descumpriram a ordem de Deus. E foram expulsos do paraíso e perderam todas as regalias que tinham, inclusive a vida eterna. Porque com o pecado, a morte entrou no mundo. Esse foi, meus amados, o primeiro castigo aplicado por Deus ao homem. E as consequências desse erro se estendem a nós até os dias de hoje. Mas você pode estar pensando assim, mas que culpa tenho eu do pecado de Adão e Eva? Certamente, meu amado irmão, minha amada irmã, que você não tem culpa do pecado deles, mas sem dúvida alguma tem culpa dos seus próprios pecados. Não podemos culpar Adão e Eva quando nós continuamos desobedecendo a Deus e pecando todos os dias. Gênesis 2, 7.
E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Mas vejam, meus amados, a extensão da misericórdia de Deus. Ele enviou o seu Filho unigênito para nos restituir e restabelecer tudo o que havíamos pedido, tudo o que havíamos perdido devido ao pecado de Adão e Eva. Jesus veio a este mundo, meus amados, para fazer o que nenhum de nós conseguiria fazer: nos resgatar da morte eterna. Na maior prova de amor de todos os tempos, meus irmãos, Jesus assumiu o castigo que estava destinado a nós. Morreu no nosso lugar. E com isso, ele nos aproximou de Deus. Pagou o preço dos nossos pecados. Zerou a nossa dívida. E nos trouxe a possibilidade de salvação, de voltarmos a ter a vida eterna e viver juntamente com Ele no céu. O castigo, meus irmãos, que nos traz a paz, estava sobre Ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Vejam como nosso Deus é rico em misericórdias. Então, não está correto dizer que Jesus nos deu a vida eterna. Na verdade, meus amados, Ele nos restituiu a vida eterna. A todos nós que cremos nele e que somos fiéis a Ele. E que desde a criação do mundo fomos, por Ele, escolhidos e predestinados para sermos dele, hoje e para sempre. Glórias a Deus. 1 de João 4:9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós
e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Isaías 53, 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, ainda no livro de Gênesis, temos outra prova de que Deus é justo e castiga com justiça, mas também usa de misericórdia. Após a criação do homem, Deus constatou que a terra estava cheia de maldade e violência e corrompida pelo pecado. Todo ser humano estava dominado pelo mal, à exceção de Noé, que, por ser justo, achou graça aos olhos do Senhor. Foi quando Deus se arrependeu de haver feito o homem e decidiu enviar o dilúvio e exterminar a vida na terra. Mas Deus ordenou a Noé que construísse uma arca, uma grande embarcação náutica para salvar a ele, a sua família e um casal de cada animal existente sobre a face da terra. Notem, meus irmãos, que a Bíblia não nos diz que a família de Noé era justa e que tenha achado graça aos olhos do Senhor, mas apenas Noé. Mas por amor do seu filho Noé, meus irmãos, Deus salvou a toda a sua família. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, o povo de Israel, em sua saída do Egito, em direção à terra prometida, permaneceu no deserto por 40 anos, devido à sua desobediência e incredulidade. E os rebeldes, meus amados, foram condenados a não entrar em Canaã. Isso é um castigo. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, também sofreu penitência devido aos pecados que cometeu de adultério e assassinato. Ele se arrependeu e foi perdoado, mas as consequências permaneceram. O filho que nasceu do adultério foi morto pelo Senhor, e a sua casa nunca mais teve paz, pois até o seu próprio filho o perseguiu para matar. A Bíblia contém, desde o Antigo Testamento, meus irmãos, afirmações e exemplos de Deus relativos a castigos por ele aplicado aos que transgridem as suas ordens. E não podia ser diferente, meus irmãos.
Deus é o nosso juiz e irá nos julgar no juízo final. Ora, meus amados, quem julga absolve ou condena? A condenação em si é um castigo. Não pense que Deus castigava no passado e agora não castiga mais. Deus não mudou. Veja nos trechos que iremos apresentar, meus irmãos, alguns do Novo Testamento, assim como no nosso trecho inicial do livro de Apocalipse, que também é do Novo Testamento, meus irmãos, as sanções e castigos aplicados pelo Senhor. Satanás, por exemplo, meus irmãos, foi condenado ao inferno por querer ser como Deus. Ele se rebelou contra Deus e queria ser igual a Deus. No livro de Amós, meus amados, Deus declara por repetidas vezes que não retirará o castigo. O que indica que Deus castiga, mas que o castigo pode até ser amenizado se alcançarmos a misericórdia. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, temos a declaração de que a morte eterna é uma punição para os que rejeitam o Evangelho de Cristo. E na carta do apóstolo aos Romanos, vemos que o Senhor abandonou os que se dedicam às paixões infames do homossexualismo e os entregou a um sentimento perverso. Meus irmãos, isso também é castigo. O Senhor ama, mas também castiga. Em alguns casos, meus amados, o castigo é eterno. Isaías 14, 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Glórias a Deus. Amós 1, 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Amós 1, 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. 2 de Tessalonicenses 1, 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labaredas de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Romanos 1, 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus,
Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriam-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Meus irmãos, uma vez, estando eu em um escritório no centro da cidade, conversando com uma pessoa crente sobre a palavra de Deus, ele me convidou para ir até a janela e me mostrando a multidão que caminhava pelas ruas, me disse: olha só, tudo isso é criação de Deus, Ele vai salvar a todos. Eu não quis entrar numa discussão profunda com aquela pessoa a quem eu havia conhecido naquele momento, mas respondi: bem, então, nesse caso, a vinda de Jesus foi em vão? Jesus veio a este mundo apenas para passear, sem propósito algum. E se Deus vai salvar a toda a sua criação, então Satanás e os seus anjos também serão salvos. Porque a palavra diz que Deus criou a tudo e a todos. E assim, também o Evangelho perde sentido. Mas não é isso que diz a palavra de Deus, meus amados. Muitos irmãos cometem o grave erro de achar que Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho, meus irmãos. Ele é bom e é justo. É óbvio, meus irmãos, meus amados, que Deus, o Criador de tudo, tem poder para fazer o que quiser, até mesmo para salvar a todos. Mas não é essa a promessa que Ele nos deixou. Cada vez, meus amados irmãos, que fugimos da palavra de Deus para atender aos nossos desejos ou à nossa conveniência, nós criamos para nós um Deus de conveniência, que não é o Deus verdadeiro e original, mas que é especialista, meus irmãos, em nos afastar do Deus verdadeiro. O fato de Deus poder fazer o que quiser não significa que Ele irá fazer o que nós queremos. Jesus nos falou de uma porta larga e de uma porta estreita. E também nos afirmou, meus irmãos, que quem não se converter e não se fizer como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. De modo algum, meus amados, significa de modo algum. As pessoas se apegam ao fato de que Deus é amor, e é verdade, Ele é amor. Mas Ele é também justiça, e a sua justiça é parte do seu amor. A palavra de Deus nos afirma ainda, meus irmãos, que Deus criou vasos para honra e também vasos para desonra. Então fica claro que alguns não se salvarão. Um vaso para honra, meus amados, um verdadeiro filho de Deus, não pratica atos que vão de encontro à vontade de Deus e que entristecem
o Espírito Santo que habita no nosso interior. Também não cria fantasias que extrapolam a palavra de Deus, que também nos afirma que quem acrescentar ou retirar trechos de sua palavra receberá castigos e maldições. Ser crente, meus irmãos, tem que ser uma experiência sem precedentes de uma fidelidade exemplar. E nada do que possamos encontrar neste mundo justifica ou nos dá o direito de pensarmos diferente do que Deus nos revelou. Quando você se sentir inclinado a pensar como os ímpios, como os do mundo, meu amado irmão, minha amada irmã, lembre-se de que você não pertence a esse mundo. Nós não somos desse mundo, meus irmãos. O nosso mundo está lá, adiante dos nossos olhos, onde habitaremos com o nosso maravilhoso Deus, sem dores, temores ou castigos, mas apenas louvores e exaltação ao nosso Senhor. Glórias ao nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, andando sempre, meus irmãos, nos caminhos de Deus, nunca se desviando, meus amados irmãos, da vontade de Deus, para não sofrermos medidas corretivas, punições e castigo, disciplina, correção e açoite. Amém.